Olá, bem-vindo ao TVMP Entrevista, que hoje traz um assunto de grande importância para o consumidor que paga plano de saúde. O PROCON-MG vai iniciar uma fiscalização aos saques, o serviço de atendimento ao consumidor das empresas que operam em Minas Gerais. E sobre isso eu vou conversar com o promotor de justiça da 14ª Promotoria de Defesa do Consumidor do MPMG, Glauber Tatagiba. Tudo bem, doutor? Obrigada por ter vindo falar com a gente sobre essa ação. Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente na TVMP. Doutor, essa iniciativa da fiscalização foi do PROCON-MG ou ele foi demandado? Essa iniciativa do PROCON-MG, tendo em vista o volume de reclamações existentes em relação ao serviço de atendimento ao consumidor. O volume de reclamações é bem razoável em relação às empresas que são reguladas pelo Poder Público Federal, né? É bom a gente deixar claro que esse saque não é aquele saque que o consumidor está acostumado de uma empresa de eletrônicos, né? De uma grande varejista. É o saque de empresas que são reguladas pelo Poder Público Federal. Quais são elas? São os planos de saúde, as telefônicas, as instituições financeiras, as companhias aéreas, as seguradoras, basicamente aquelas empresas que possuem, de forma hierárquica, uma agência reguladora que estabelece alguns padrões de atuação em relação ao consumidor. E os planos de saúde não têm seguido essas regras, né, essas normas? Pois é, os planos de saúde, pela primeira vez nós vamos fazer de forma organizada esse monitoramento de mercado em relação ao serviço de atendimento ao consumidor dos planos de saúde. E foi oficiado a ANS para que ele informasse ao Ministério Público aqueles 50 maiores planos de saúde com maior volume de consumidores em Minas Gerais, para a partir daí ser planejado uma fiscalização de forma padronizada nesses planos de saúde. Que tipos de problema tem tido os saques desses planos? O saque ele tem uma importância na medida em que ele influencia todo o sistema de defesa do consumidor. Às vezes, pela falta de resolução de um problema lá no saque entre o consumidor e a empresa, essa demanda vai para o PROCON, vai para o Ministério Público, acaba sobrecarregando o Judiciário. Então, grande parte das reclamações que nós temos hoje nos PROCONs, não só de Minas, no Brasil todo, são em virtude da falta do devido atendimento no serviço de atendimento ao consumidor. E acabam judicializados. Que acabam judicializando porque a empresa não resolve lá no início, quando é acionado pelo consumidor. Então, nosso objetivo agora é fazer com que, verificar se esses saques das empresas de plano de saúde estão funcionando de forma regular. Quais são as normas para atendimento desses saques? Os saques, eles tiveram uma ampliação muito grande depois da pandemia, que antes eram restritos basicamente ao acesso por telefone e ao e-mail. Depois da pandemia, os meios digitais foram priorizados. Então, nós temos hoje o chatbot, o chat, os aplicativos de mensagem. Então, tudo isso foi uma revolução no serviço de atendimento do consumidor, o que exigiu também das empresas uma nova organização interna para poder avançar no atendimento e resolver as suas demandas por esses canais. Então, a nossa fiscalização ela envolve todos esses canais. Primeiro de tudo, que é importante, que vai ser verificado, é se o plano de saúde ele informa aos consumidores na sua página da internet, nos seus informativos, nos seus materiais impressos, quais são as modalidades de serviço de atendimento ao consumidor. E, a partir daí, vai ser verificado um por um desses serviços se ele atende às normas do decreto 11.034, de 2022. Isso vai demandar do pessoal do PROCON ligar, mandar mensagem para o WhatsApp. Como é que vai ser essa fiscalização? É fundamental que aquele consumidor que não tenha sido bem atendido ou não resolveu sua demanda no saque, ele faça sua reclamação no site consumidor.gov.br ou na ouvidoria do Ministério Público. Isso é que vai nortear a fiscalização, então? Vai ajudar bastante depois em eventual abertura de processo administrativo para sancionar esses planos de saúde, né? Então, assim, algumas normas básicas que vão ser verificadas. Por exemplo, no atendimento telefônico, no mínimo 8 horas por dia
tem que haver o atendimento humano. Não pode ser só eletrônico. Então. Não pode ser só eletrônico. É verificado também se durante o tempo de espera a empresa veicula alguma publicidade, o que não pode também. O que a empresa pode fazer, o plano de saúde pode fazer no momento que o consumidor está esperando, é veicular alguma informação, mas propaganda só com a aquiescência do consumidor. E é necessário também que o saque ele envolva não só a informação daquele produto ou serviço, mas a possibilidade de cancelamento, de reclamação, de suspensão do produto. Todas essas opções têm que estar disponível no saque. No caso dos planos de saúde, os tratamentos que não têm sido atendidos, isso também pelo saque pode ser resolvido? O que vai ser verificado agora não é o conteúdo do plano de saúde, né? O serviço que aquele plano de saúde envolve, o que está sendo coberto ou não. Agora é verificado somente o atendimento ao consumidor. Se aquelas demandas, por exemplo, a suspensão no plano de saúde, a reclamação, o cancelamento do plano, se ele é feito de forma imediata. Não é? A outra regra fundamental também, que o atendente não pode transferir mais de uma vez a chamada do consumidor, fazendo que o consumidor espere demasiadamente para a solução do seu problema. Né? Faz um questionamento, vou passar para um setor tal. Isso. Depois para outro setor, isso acontece Ele pode passar a chamada somente uma vez para o setor responsável por aquele serviço. Né? E outra regra fundamental também é que, caso a ligação caia ou o serviço eletrônico seja interrompido, o chatbot, a empresa tem que retornar para o consumidor. Isso é fundamental também. Então, para que o consumidor não se preocupe de ficar tentando várias vezes o contato com a operadora, caso ele tenha o primeiro contato, ele guarda aquela informação que a empresa é obrigada a retornar a ligação para finalizar o atendimento. Quais são as maiores queixas assim, nesse atendimento? Olha, a demora no atendimento, a interrupção do canal de atendimento é um dos maiores índices de reclamação, que a pessoa espera para ser atendida, inicia o atendimento, a ligação cai e a empresa não retorna. De forma geral, nós temos em relação aos planos de saúde, cerca de 20% a 30% das reclamações dizem respeito à deficiência no atendimento ao consumidor. Nas outras empresas, né, o senhor citou aí, companhias aéreas, né, consórcios, o que mais que o senhor citou? Companhias aéreas, telefônicas, instituições financeiras. As queixas são as mesmas? Sim, nos sim. saques? Na verdade, quando se fala de telefônicas e instituições financeiras, o volume de consumidores é muito grande. Não é? Todos nós somos clientes de alguma telefônica ou de alguma instituição financeira. E isso faz com que o serviço de atendimento ao consumidor seja muito demandado. E, por consequência, a gente tem um volume grande de reclamações também. Mas esses setores já são periodicamente fiscalizados. E o consumidor pode verificar na página do Ministério Público várias autuações já em relação a essas instituições financeiras, companhias aéreas, por deficiência de atendimento. E o PROCON pretende fazer o mesmo agora com os planos de saúde? Isso, agora vai ser feito especificamente o monitoramento de mercado em relação aos planos de saúde e, concomitante a esse monitoramento, é verificado também em relação ao saque das outras empresas reguladas. Né? Há alguma deficiência nas normas que essas empresas devem seguir? Esse decreto de 2022, ele afrouxou um pouco as obrigações das empresas. E tendo em vista... Por que isso, doutor? Ele tirou algumas obrigações, por exemplo, o decreto que foi revogado, ele estabelecia que a empresa tinha 60 segundos para atender o consumidor. O decreto novo foi omisso a esse respeito. O decreto novo colocou ainda algumas regras para que elas sejam estabelecidas por cada agência reguladora. Então, a ANS poderia ter uma norma específica, o Banco Central poderia ter uma norma específica, o que não é bom para o mercado, não é bom para o consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, já vislumbra a atualização desse decreto para outro que seja mais eficiente. Por exemplo, determinando que seja um atendimento por telefone de 6 às 22 horas, de forma humana, porque hoje nós não temos. Hoje a obrigação somente é de 8 horas. Não só apertando algumas normas,
mas uniformizando essas normas para que todo o setor siga os mesmos padrões. Quer dizer, houve um afrouxamento, né? Seria pelo lobby dessas empresas? Sim, porque as empresas não querem ter um custo operacional maior para manter esse atendimento ao consumidor, prejudica toda a população, né? Sobrecarrega os órgãos públicos, que são obrigados a rever aquelas situações que a empresa poderia ter resolvido no saque. Então, a própria Senacom viu que esse decreto não funcionou, não tem sido eficiente e já trabalha numa reformulação de forma que atenda com melhor qualidade para o consumidor. No atendimento eletrônico, muitas vezes o que dá raiva na gente quando a gente precisa, né, de um atendimento é que às vezes as opções não nos deixam escolher o que a gente precisa, né, sanar de dúvida. E esse outro ponto específico que o decreto determina é que no primeiro atendimento, seja no telefônico ou no canal eletrônico, na primeira opção, eu tenho que dispor para o consumidor a opção de cancelamento do produto. Logo no primeiro menu. Então, mesmo que eu tenha que haver uma transferência para o setor adequado, mas o consumidor ele tem que ter aquela opção imediatamente quando ele aciona o saque ao pedido de cancelamento. E esse cancelamento ele tem que ser imediato. Hoje, só uma hipótese de cancelamento programado, como, por exemplo, se cancela um cartão de crédito e está no meio do lançamento da fatura. Eu não consigo cancelar imediatamente porque já tem programado a data final da fatura. Então, isso tem que ser informado ao consumidor, nesse caso, por exemplo, onde vai haver o cancelamento programado. Ele vai saber que no dia tal, daqui a 10 dias, aquele produto será cancelado. Mas se for, por exemplo, cancelamento de linha telefônica, de internet ou de um plano de saúde, se eu ligar hoje, no mês seguinte já imediatamente, não quando pode é pagamento, haver cobrança. Isso, quando o pagamento ele é mensal, eu tenho que obedecer aquele prazo, né? Às vezes até a mensalidade já está paga para o cancelamento posterior. E isso é informado pelo consumidor. As empresas são obrigadas a comunicar ao consumidor o histórico da sua demanda, seja por qualquer canal, para o consumidor ter aquele histórico. E se aquilo não for, de alguma forma, confirmado pela empresa, que ele possa acionar o PROCON ou o Poder Judiciário. O senhor falou das fiscalizações periódicas em outros setores, né? Essa ação do PROCON tem diminuído as demandas judiciais nessas outras áreas, nessas outras empresas? Tem, porque um dos objetivos do PROCON não é a autuação, é fazer com que as relações de consumo ocorram de forma equilibradas. Então, muitas dessas empresas, quando é acionada pelo PROCON, sabendo que tem um problema no seu serviço de atendimento ao consumidor, e esse problema ele tem uma dimensão coletiva, não é em relação somente a uma pessoa, ela procura o PROCON para fazer um termo de ajustamento de conduta, para adequar o seu saque para evitar que aquele problema volte a ocorrer. Isso acaba beneficiando um número muito grande de consumidores. O nosso atendimento ao consumidor hoje está em pé de igualdade com outros países, né? Estados Unidos, Europa, países que têm maior rigor nas leis de defesa do consumidor? Alguns países têm leis mais rígidas quanto ao serviço de atendimento ao consumidor. Muitos também são setorizados, depende do setor. Tem aquele setor mais delicado, um setor onde tem uma liberdade maior, fica por conta das próprias empresas fazer esse atendimento ao consumidor. Em relação a algumas empresas onde eu tenho uma concorrência muito grande, a falta de atendimento ao consumidor faz com que essa empresa perca consumidor para outras empresas. Então, a própria empresa busca um atendimento eficaz para evitar a perda de clientes, né? Agora, em setores regulados, em geral, as normas fora do Brasil são mais rígidas do que as existentes aqui. O que a gente precisa melhorar? Olha, o que precisa, como isso é uma atribuição da Secretaria Nacional do Consumidor, é a elaboração de um decreto que observe o que está ocorrendo na prática, as reclamações do consumidor, o grande volume de processos hoje existentes nos PROCONs, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Judiciário, e tente reverter, evitar que esses problemas que podem ser resolvidos com um mero atendimento, uma informação, por exemplo, de uma empresa, sejam efetivamente prestadas pela empresa.
evitando que isso desague no Poder Judiciário. Eu acho que esse é o principal ponto que a Senacom deve tratar, na efetiva resolução dos problemas junto à empresa. O senhor tem números para apontar para a gente dessas reclamações, do volume de reclamações comparados com essas empresas todas que são reguladas? Olha, como são muitas empresas e muitos setores, nós não temos um número como parâmetro, até porque é diferente o volume que eu tenho de empresas do setor aéreo, por exemplo, das instituições financeiras. Então, as instituições financeiras tendem a ser muito maior do que até mesmo o plano de saúde em virtude do seu volume de consumidores. Mas o que é certo é que grande parte desses processos que nós temos, nos problemas judiciais, nos juizados especiais, são em decorrência da falta de atendimento lá no início com a empresa. Em 2022, foi feito um diagnóstico nacional do consumidor, organizado pelo Ministério Público, executado pela FIP de São Paulo, onde esse diagnóstico ele ouviu 2.000 pessoas em todo o Brasil. Ele tem um padrão como se fosse uma pesquisa de presidente da República, né? Um nível de confiança de 95%. E lá ficou bem claro que 90% dos consumidores que se sentem lesados, eles procuram em primeiro local a empresa. 90%. Então, a gente sabe que o caminho é a resolução desses problemas junto à empresa. E desse percentual, 30% ou 40% vão depois para os PROCONs, para o Poder Judiciário, em virtude da falta de atendimento ou da resolução junto às empresas. Então, por isso, foi definido que os consumidores, como eles procuram primeiro a empresa, que é o caminho natural, né? Não procurar o poder público, mas a própria empresa que foi contratada o produto ou serviço, é que essas empresas resolvam ou tentem resolver aquela demanda inicialmente, na primeira reclamação. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes não. Há uma ação coordenada com o Ministério Público no Brasil, em outros estados? Como é que isso está acontecendo? Ou é uma iniciativa só de Minas Gerais? Por enquanto, essa iniciativa é em Minas Gerais, mas outros ministérios públicos também se mostraram interessados em repetir esse monitoramento naqueles planos de saúde que são atuantes nos seus estados, que é uma diferença entre de estado para estado. É um número grande, né, de empresas que atuam no país todo. Sim, muito grande. Então, cada estado tem a sua particularidade e cada estado deve fazer de acordo também com a sua organização interna e com o volume de plano de saúde que achar adequado dentro daquela sua realidade. O modelo dessa fiscalização já está sendo observado por outros estados? O senhor estava conversando comigo, de outros ministérios públicos, né? Isso. Nós temos um formulário de fiscalização que ela segue o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 11.034. E esse formulário de fiscalização, ele por vezes, replicado para os outros colegas de outros estados na formulação também do seu parâmetro de fiscalização. E quantas pessoas se empenham numa fiscalização como essa, que é para o estado inteiro? O senhor falou em 50 empresas? Isso. A fiscalização hoje ela é muito mecanizada, porque ela pode ser feita praticamente dentro de uma sala. A gente tem a maioria hoje dos meios eletrônicos de fiscalização, além do telefone, né? Então, é feito na checagem, naqueles canais informados pela empresa, o fiscal, que é servidor do Ministério Público, entra naqueles canais, né, simula o atendimento e vai fazendo a fiscalização paulatinamente de cada um daqueles meios postos à disposição do consumidor. Não vai ser uma fiscalização surpresa, porque nós, inclusive, estamos anunciando aqui. Mas o PROCON já oficiou as empresas, essas 50 que vão ser fiscalizadas? O que o Ministério Público fez além de oficiar a ANS solicitando o volume dos consumidores dos planos de saúde, publicar, fazer algumas publicações na imprensa, alertando as empresas que haverá essa fiscalização. Porque, como eu disse anteriormente, o nosso objetivo não é punir, o nosso objetivo é fazer com que essas empresas atendam bem os seus consumidores. Então, as empresas têm o conhecimento já dessa intenção do Ministério Público, a própria ANS já deve ter informado as empresas que o Ministério Público de Minas Gerais solicitou essas informações e agora é aguardar e começar a colocar a equipe em campo. Por quanto tempo vai ser essa fiscalização? Olha, como essas fiscalizações elas se dão
juntamente com outras atividades do PROCON, outras áreas de atuação, ela vai ser feita de forma gradual. Então, eu creio que em torno de 3 meses a gente tenha finalizado essas fiscalizações. O senhor tem ideia de quantos consumidores são atingidos, né? São clientes dessas 50 empresas? Milhares de consumidores. Que vão milhares. ser beneficiados por essa fiscalização. Sim. Mais de 5 milhões, talvez, de consumidores. Não tem esse volume exato, porque uma coisa são os planos de saúde que serão fiscalizados, que não serão todos, são aqueles com maior volume de consumidores. Então, nós temos planos de saúde que possuem um volume pequeno de consumidores, né? Planos de saúde corporativos, né? Então, mas é um volume muito grande de consumidores em Minas Gerais que serão beneficiados por essa fiscalização. O senhor acredita que a fiscalização possa acabar com demandas que já estão no Poder Judiciário? Podem diminuir essas demandas, né? Resolver algumas que já estão resolver algumas, fazendo até que o consumidor informe ao Poder Judiciário que aquela demanda, ele desistiu daquele processo porque a demanda foi resolvida pela empresa. E isso ocorre muito nessas fiscalizações dos serviços de atendimento ao consumidor. Porque dentro desse contato com as empresas, é demonstrado para ela o volume de reclamações que nós temos e tem o volume de consumidores que reclamam. Então, a empresa, quando a empresa é séria, ela tenta, dentro daquele volume, resolver aquelas demandas. Então, muitos daqueles consumidores não reclamaram só com o PROCON, já tem reclamação no juizado especial ou numa vara civil, e a empresa resolvendo aquela questão, ele é o primeiro a informar o juiz que não tem interesse naquele processo. Bom, é importante, então, que o consumidor faça sua queixa para que essas empresas entrem na fiscalização, né? E esses problemas exatos, né, que os consumidores estejam tendo sejam observados na fiscalização, né? Vamos repetir os canais de reclamação. O senhor falou no consumidor, né? Consumidor.gov.br, na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, né? Na ANS também tem um canal específico dentro da ANS para o tratamento dessas reclamações. Nós vamos botar tudo na tela para que quem estiver nos assistindo possa acionar esses canais, né? Mas é fundamental para aquele consumidor que se sinta lesado ou que não foi bem atendido pelo operador do plano de saúde, registre a sua reclamação. Que sem o registro da reclamação do consumidor, torna difícil a atuação do PROCON. Que dados exatamente devem constar dessas reclamações? O protocolo de atendimento, quando o consumidor tenta o atendimento, a resolução do seu problema e não consegue, nome, o nome do fornecedor, os dados básicos para que o PROCON possa atuar. Ok. Agradeço muito pela sua presença aqui, né? Espero que a gente possa dar notícia do resultado dessa fiscalização em breve. Vamos sim, é um prazer. Obrigada, doutor. A você que esteve nos acompanhando, confira os nossos outros programas da TV MP neste canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe também as notícias do Ministério Público de Minas Gerais no site e nas redes sociais da internet. Eu volto em breve. Até.